Salve, salve meus amigos do YouTube, salve, salve meus caros alunos aí de todo o Brasil que me acompanham nas mais diversas redes sociais. Estou eu aqui de novo, o seu professor de Direito Empresarial, Giovanni Magalhães, o 01 do BOP, o Batalhão de Operações para Provas de Empresarial, para dar continuidade aí aos comentários ao primeiro simulado de preparação aí para a segunda fase de Direito Empresarial da OAB, temporada 2012.1, que nós realizamos aqui no Master, no domingo, dia 17 de junho. Tá? Bom, no vídeo anterior nós comentamos a peça. A partir desse vídeo a gente vai comentar agora então as questões, né, subjetivas trazidas nesse simulado. Sem demora, 02 joga na tela. Olha só, a primeira questão. Mário Cheng, sushi man de renome internacional, após passar uma temporada no Japão, aperfeiçoando os dotes culinários, retorna ao Brasil para aqui instalar um sushi bar. Mário Cheng vai se instalar empresarialmente, portanto. Resolveu, então, para identificar o referido estabelecimento, veja, estou falando aqui de quê? Estou falando aqui do título de estabelecimento, que é conhecido na linguagem comum, né? Título de estabelecimento é o nome técnico para aquilo que na linguagem comum a gente chama de o nome fantasia. Escolheu como nome fantasia a expressão, né? Escolheu como nome fantasia, como título de estabelecimento, a expressão Sakura. Nome de uma conhecida rede de comida japonesa, atuante, porém, apenas no Japão e em alguns países da União Europeia, que, entretanto, não tem registro no INPI, ou seja, a expressão Sakura não está registrada no INPI devido ao fato de não atuar no presente momento no Brasil. Note que a gente está diante agora de um caso aí relativo à propriedade industrial, né? Em que você está diante de alguém, né? Você está diante de alguém, né, que vai começar a empreender empresarialmente, e aí ele pega uma expressão para se identificar. Só que essa expressão, apesar de não haver registro no Brasil, ela já é uma expressão utilizada de maneira conhecida neste segmento de mercado específico, segmento de mercado aí de comidas, restaurantes, enfim. E aí é sobre isso, sobre a utilização desta expressão como efeito de identificação do empresário, que a questão pergunta. Vem comigo então para a gente ver o que a questão está nos perguntando. Primeiro item, genericamente falando, ou seja, sem olhar para o caso concreto, como funciona para o direito brasileiro, a proteção para as marcas de produto ou serviço. De que modo se garante a propriedade de determinada expressão, né? De determinada expressão utilizada para identificar e distinguir produtos. Meus amigos, de maneira geral, cabe a nós ressaltarmos o quê? Cabe a nós ressaltarmos que, em consonância aí, né, com o artigo 129, artigo 129, em interpretação conjunta com o artigo 122, todos aí da Lei 9279 de 96, nós deveríamos dizer o quê? Nós deveríamos dizer que a marca, ela goza de proteção, vai se adquirir a propriedade de uma marca a partir do registro no INPI, com o detalhe de que a proteção vai se dar em todo o território nacional, nos limites, porém, daquela atividade, daquele produto que está ali sendo identificado. Para além disso, a gente tem ainda o quê? A gente tem ainda que, no caso das marcas, a proteção delas se submete a um determinado período de vigência, né? No caso das marcas, a gente ainda vai ter o artigo 133 da mesma lei, trazendo para nós
o período de vigência da marca, que é de 10 anos contados do registro, podendo aí fazer a prorrogação. Então, para essa primeira questão, você deveria ter tomado o cuidado de apresentar a proteção para a marca de maneira geral, que nos termos dos dispositivos indicados, né, 129, cumulado com 122 e o 133, todos eles da Lei 9279 de 96, você deveria dizer o quê? Que a marca é protegida para o direito brasileiro a partir do registro no INPI, proteção essa que se dá em todo o território nacional, regra geral, porém, para aquela atividade específica, para aquele produto ou serviço específico, pelo prazo de 10 anos. Prazo esse que pode ser prorrogado sucessiva e indefinidamente por igual prazo. Beleza? Mas essa é só a pergunta 1. Vamos à pergunta 2, a pergunta B. Olha só. Segundo a ordem jurídica brasileira, a marca Sakura recebe proteção? Né? Recebe proteção? Poderia Mário Cheng utilizar tal expressão para constituir um sushi bar no Brasil? Você deveria responder isso pela negativa, né? Você deveria dizer o que? Sim, né? A marca Sakura recebe proteção e não, o Mário Cheng não pode utilizar tal expressão, né? Não pode por quê, meus amigos? Se vocês examinarem, se vocês tivessem examinado aí, né, no momento do seu simulado, o artigo 126 da Lei 9279 de 96, a Lei de Marcas, 9279 de 96, a Lei de Marcas, vocês estariam diante aí de quê? Da chamada marca notoriamente conhecida, que é aquela marca que tem um conhecimento, né? Um conhecimento, ela é conhecida naquele segmento de atividade, mas é uma marca que não tem proteção brasileira, não tem registro no Brasil, melhor dizendo. Ainda assim, o artigo 126 da Lei 9279 de 96, ela garante proteção às marcas notoriamente conhecidas, sem fixar, né? Ainda que não tenha registro no Brasil, garante proteção às marcas notoriamente conhecidas para aquele segmento de mercado, para aquele produto específico. Por isso que não poderia o Mário Cheng constituir, né, um sushi bar no Brasil e utilizar a expressão Sakura para identificar o sushi bar, já que esta expressão já era conhecida, já era marca, já é considerada, nos termos do artigo 126, marca notoriamente conhecida. Vamos à última pergunta. Caso Mário Cheng fosse, na verdade, um costureiro, né? Um costureiro, a aludida expressão poderia ser utilizada, né? A aludida expressão poderia ser utilizada para identificar aí as roupas e demais peças de confecção por ele produzidas, né? Aqui agora poderia, né? Aqui agora poderia. Poderia por quê? Né? Poderia por quê? Pelo mesmo artigo 126. Como essa marca não está registrada, a proteção dela, por ser notoriamente conhecida, ela se resume exatamente a quê? Ela se resume apenas aos segmento específico da atividade. Ela não passa para outro segmento, tá? Fica apenas no segmento específico da atividade. Era por aqui que você deveria responder a sua primeira questão. Sem demora, vamos passar para a próxima questão. Questão agora relacionada a quê? Né? José, empresário individual. José, empresário individual, é casado com Ana, sob o regime da comunhão universal de bens. Passando por algumas dificuldades financeiras, no sentido de não saldar compromisso, resolveu procurar o seu maior fornecedor e, para quitar os débitos de sua empresa para com esse, negociou dar em pagamento pelas dívidas de um terreno registrado em nome da empresa, o que o fornecedor prontamente concordou. Firmada a escritura, o escrivão do cartório de imóveis não procedeu
a averbação da referida negociação na matrícula do imóvel, apresentando os seguintes argumentos, ou seja, né, fiz aí um negócio jurídico para dar em pagamento em um débito da atividade da empresa, um bem aí em nome da empresa, e o cartório diz, vou transferir não. Quais foram os argumentos? Argumento 1, em razão do regime da comunhão universal, a escritura de José só teria validade se houvesse a outorga conjugal de Ana. E 2, José exerce a atividade de empresa individualmente e não sob a forma societária, pois apenas se tivesse constituído uma sociedade empresária limitada com Ana, poderia tal escritura ser lavrada sem a outorga conjugal, haja visto o princípio da autonomia patrimonial, tá? Então perceba qual é a da questão, né? Perceba qual é a da questão. José, empresário individual, casou com Ana na comunhão universal. Está num momento de dificuldade econômico-financeira. Ele chama o credor e diz, cara, não tenho dinheiro, eu tenho esse bem, você quer? O cara vai e aceita, firmado o negócio jurídico, vem o escrivão e diz, eu não posso lavrar essa escritura porque você é empresário individual, em razão do seu regime de bens eu precisaria da outorga conjugal, só poderia dispensar a outorga conjugal se você tivesse montado uma sociedade limitada com sua esposa, porque aí o bem estaria não no nome pessoal, mas no nome da sociedade, estando portanto liberado para fazer essa alienação sem a outorga. Vamos ver o que a questão quer. Tendo em vista o presente contexto, você concorda com a posição do escrivão? Não, você não pode concordar com a expressão, com a posição tomada pelo escrivão. Sua posição está duplamente equivocada, Os dois fundamentos apresentados pelo escrivão se encontram equivocados, O primeiro fundamento você vislumbra no artigo 978 do Código Civil, que mostra para nós o quê? Que o empresário casado, independentemente do regime de bens, pode alienar os imóveis aí, pertencentes à empresa ou gravá-los de ônus real sem necessitar da outorga conjugal, ou seja, ele não precisa da outorga de Ana para vender um patrimônio aí relativo à empresa, relativo à sua atividade empresarial. E o segundo argumento está errado também, com base aonde? No artigo 977, do Código Civil. Por quê? Para o artigo 977 do Código Civil nós temos o quê? Regra geral, é possível até que cônjuges entre si sejam casados, cônjuges casados entre si venham a constituir sociedades. Porém, se esse casamento tiver como regime de bens o da comunhão universal ou da separação obrigatória, não poderá aí haver a constituição de sociedade contratual entre eles, que foi exatamente o que o cartório, o que o escrivão do cartório resolveu. Ou seja, os dois argumentos do escrivão está falido, está fadado ao fracasso, não encontra amparo legal. Eu não necessito, o João não necessita, o empresário ele não necessita da outorga conjugal do seu cônjuge, exatamente porque, por conta do 978 que o libera, já que ele está vendendo patrimônio empresarial, e não dá para cônjuges casados na comunhão universal se constituírem entre si uma sociedade empresária limitada, beleza? Vou fechar esse vídeo aqui então, volto no outro vídeo comentando as questões 3 e 4 do simulado. Você gostou desse vídeo, cara? Clica aqui em gostei, Tá gostando do canal? Aproveita aqui em cima, Adiciona o canal, se inscreve no canal para você receber todas as informações, todos os novos vídeos desse que é o canal mais caveira do YouTube, o batalhão de operações para provas de empresarial. Você quer ficar caveira no direito empresarial? Está fazendo segunda fase do AB e não sabe o que fazer? Está começando a dar tilt? Você só tem uma coisa para fazer, convocação aqui agora.
Você vai deixar de ser aspira e vai ter que virar caveira. E você só vai virar caveira num canto, comigo, aqui ó, no curso Master. Ouvindo em Fortaleza, ouvindo aqui pelo site www.masterconcurso.com.br. Essa que é a segunda fase com a maior aprovação do Brasil, agora para todo o Brasil. Quer ficar caveira no direito empresarial? Entra no BOP e colhe em mim que é sucesso. Vem para o BOP você também, vem. Estou te esperando no curso Master. Grande abraço, até já já com o vídeo final. Valeu!